palestra do dia e hoje vai ser Economia Regenerativa como oportunidade para as empresas brasileiras, com a escritora especialista em Economia Regenerativa, Lorraine Smith, relembrando o nosso formato de 15 minutos de duração, 10 minutos para perguntas. Lorraine, muito boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui, agora estou no Canadá, mas um grande pedaço do meu coração está com vocês no Brasil. Aí eu vou compartilhar a minha tela e mostrar alguns slides e começar a apresentação. Alguém vai me dizer se está vendo tudo certo? Sim, estamos vendo, está ótimo. Obrigada. Perfeito. Vou começar apresentando. E, como já explicou, muito obrigada. Estou aqui para falar da economia regenerativa como oportunidade para o futuro sustentável. Para as empresas brasileiras, eu vou provocar um pouquinho como são as oportunidades para vocês. Eu só tenho um propósito. Eu estou aqui nessa vida para apoiar a transição para uma economia regenerativa. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas não muito, porque não temos muito tempo. Eu, ano passado, já tinha grande prazer estar com vocês, com o CNI, palestrando sobre isso. E eles, felizmente, gravou tudo, está no meu blog, a palestra inteira, que explica muito mais sobre o meu trabalho e tudo isso. Então, não vou gastar o tempo de vocês falando muito de mim, assim não vou explicar algumas tendências que eu estou vendo, mas vou explicar um pouco e dar uma definição só para colocar os fundamentos. Sim, então, primeiro, como é que eu estou aqui sentada em Montreal falando com vocês com sotaque canadense? Acontece que eu acredito que tem um túnel mágico entre nossos dois países incríveis, entre o Brasil e o Canadá. Estou brincando um pouquinho, esse, claro, fica no bairro de Jardim, em São Paulo. Eu tinha o grande prazer de estar convidada como intercambista há 30 anos. Eu fiz intercâmbio no Brasil e aí aprendi português e nunca esqueci o país do Brasil e como é importante na minha vida. Acontece que durante mais ou menos 20 anos, como a consultora de sustentabilidade e agora consultora de economia regenerativa, o Brasil chegou mais uma vez na conversa. Tinha a oportunidade de voltar várias vezes para trabalhar com empresas como a Fibria, que agora é Suzano, Itaú Unibanco, etc. Então, volto de vez em quando, mas o túnel mágico agora, a entrada está quebrada com essa pandemia chata, mas espero que eles vão consertá-la. Então, é isso que eu faço parte da conversa com vocês. Vou dar a minha definição da economia regenerativa só para provocar onde eu acho que estamos indo. É uma definição emergente, não é oficial, senão o que eu estou observando, percebendo. Uma economia regenerativa captura mais carbono do que emite, até termos realinhados com o ciclo de carbono dos sistemas da natureza, mas isso vai demorar algumas décadas. Agora temos que capturar mais do que emitimos. Essa economia restaura a biodiversidade, restaura ecossistemas e gera qualidade de vida por meios que são justos e inclusivos para todos e todos. Muito importante entender, essa não é uma iniciativa, nem um programa de sustentabilidade por uma empresa. Essa é a economia inteira, para toda a indústria, toda empresa, através de um modelo de negócio, como criamos valor. É por isso que eu existo, para apoiar essa transição. Mas hoje vou falar um pouco mais com detalhe em algumas tendências que eu estou vendo através dessa transição que estamos vivendo hoje em dia. E tem duas tendências bem simples. Eu estou vendo o foco sobre essa nova economia e ambição. Eu vou explicar um pouco mais para dar exemplos e depois provocar talvez uma conversa daqui um pouco. Esse foco se trata de dois pedaços. Ou seja, o reconhecimento e o despertar. O que quer dizer isso? Quer dizer, estamos entendendo o que está acontecendo, o que é a realidade. Isso tem a ver com toda empresa, toda a indústria mundial. Quem está falando disso? Bem, falamos primeiro lá do riscos. O World Economic Forum, vocês provavelmente já sabem que cada ano, no mês de janeiro,
o World Economic Forum sai um relatório sobre riscos. Cada ano, eles ficam fazendo pesquisa com parceiros e stakeholders no mundo inteiro para entender quais são os riscos. Desculpa, sinto muito que esses slides são em inglês, mas imagino que vocês todos falam inglês melhor do que eu falo português. Então, vou só cortar alguns pedaços do que eu estou vendo aqui para mostrar esse foco. Aqui são, através da lente dos stakeholders, tem várias lentes, lentes de jovens, lentes de várias indústrias, mas eu coloquei multi-stakeholder como lente, porque parece que são mais ou menos parecidos e tinha que escolher um. Então, vou escolher alguns riscos que estão acontecendo aqui, que mostram esse foco, como o mundo está despertando um pouquinho. E só vou tirar dois, que tem muito a ver um com o outro. Essa falta de ações sobre as mudanças climáticas e essa perda de biodiversidade. São riscos para a economia que temos hoje. E o que estão mostrando nesse relatório, muito claro, com muitos dados, muito exemplo, muita entrevista com vários stakeholders, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro é que as mudanças climáticas estão acontecendo com mais força e mais rápido do que a maioria esperava. Está acontecendo agora. Há alguns anos estavam falando de mais uma década do que temos que agir. Não, é agora mesmo. Esse lado do clima, tem muitos dados, mas vou rapidinho através disso. A segunda que me chama a atenção é essa realidade sobre a biodiversidade. E estou vendo nessa tendência de despertar, de reconhecimento, que biodiversidade e mudança climática é quase a mesma conversa, porque está tudo ligado. E biodiversidade, estamos falando de uma perda de vida e uma perda de biodiversidade causada para as ações humanas. A taxa dessa perda, dessa extinção, é mais do que 100 vezes maior do que a média nas últimas 10 milhões de anos. Quer dizer, não é por coincidência uma coisa aleatória, não. Está acontecendo por causa das ações do ser humano, de mim e de nós. Essa é uma realidade que os dados estão mostrando. E não é só, que pena que estamos perdendo borboleta. Não, está ameaçando a nossa economia. Como? Por quê? Bem, esses estudos que eles mostram, em cima de 80% dos mamíferos estão perdidos por causa da humanidade. E também esse gráfico, desculpe, é provavelmente muito pequeno para ver na tela, mas vou compartilhar todos esses slides para olhar com mais atenção mais tarde. Mas várias categorias de espécie de inseto, borboleta, mariposa, libélula, estão ou extinto ou diminuindo muito rápido. Então, o que tem a ver com a economia, esse foco sobre o que está acontecendo? Bem, os bancos, esse saiu na mídia de Bloomberg só algumas semanas, 2,6 trilhões de dólares investido na perda de biodiversidade. E um estudo que mostra como as empresas estão pagando para perder biodiversidade. Claro, não era o objetivo, mas é o resultado. Isso é um estudo, uma pesquisa muito interessante. Então, mostra o tamanho dos impactos econômicos dessa perda de biodiversidade. E, claro, tem muito a ver com a resiliência com essas mudanças climáticas. Provocação para vocês, o que tem a ver com a empresa brasileira? Quais são as oportunidades? Aí tem muitas, especialmente para o Brasil, que é o país com mais biodiversidade no mundo. Então, oportunidade que saiu, essa só faz alguns meses, que temos uma nova certificação sobre para a indústria agrícola e uma certificação para agricultura regenerativa. Já existe metodologia, Brasil é pioneira e protagonista global nesse assunto de agricultura regenerativa, já temos uma certificação.
A bioeconomia no Brasil tem muito poder para aproveitar disso. Mas, além dessa bioeconomia, são muitos produtos, muitas cadeias de valor. Eu coloquei esse para mostrar, tem esse prêmio X, que é um monte de dinheiro para incentivar inovação através de vários produtos, várias possibilidades, com matéria bruta de carbono capturado em vez de emitido nas usinas de eletricidade. E tem muitos produtos. São mais ou menos todos startups, mas mostra quais são as possibilidades que já estão sendo fomentadas. Muito interessante. Então, esse foco sobre o tamanho, a escala, as possibilidades com esses desafios que estamos enfrentando hoje é uma tendência. Outra tendência que vem juntos com esse é o nível de ambição. Eu acho que esse vem quando eu desperto, eu vejo, nossa, devo fazer alguma coisa. Ok. Então, essa ambição se trata de duas partes, reputação e ação, ou ações. Quando eu falo reputação, estou falando muito além da imagem pública. Reputação aqui quer dizer os sinais que vão da empresa ou investidor, da empresa os clientes, o consumidor, outra parceira, outra stakeholder. Os sinais que mostram, olha, entendemos o que está acontecendo e temos uma estratégia, objetivos que estão considerando o que estamos vendo com nosso foco de entender o tamanho, a escala, e ações para apoiar essa reputação, esses sinais que estão sendo mandados aos mercados. Então, onde estou vendo esse nível de ambição? Não sei se vocês viram o Walmart, uma das empresas maiores, uma das economias maiores no mundo. Walmart, acho que foi no mês de setembro desse ano, bem recente, lançaram a nova estratégia deles, que é para ser uma empresa regenerativa, chegando no ano 2040. Então, daqui a 20 anos. É muito interessante o que eles estão fazendo. Não é só uma ideia, senão uma estratégia. Se enxergarmos com mais atenção, ainda tem coisas para criticar, vai ser um processo com passos. Por exemplo, uma das metas que eles têm é sobre fornecimento de produtos florestais. E a meta é de ter 100% sem desmatamento. Tá tudo bem, eu não sou contra desmatamento, eu acho que é uma muito boa ideia, mas essa para mim não é uma meta regenerativa, senão é uma meta menos degenerativa. Então, temos ainda que ir para frente para entender o que uma empresa como o Walmart, com o modelo de negócio que eles têm, o que vão ter que evoluir, como que eles podem capturar mais carbono do que emite, restaurar biodiversidade, ecossistemas e gerar qualidade de vida. E uma questão, mas eles tinham colocado essa meta, esse objetivo, que é muito ambicioso. Outra empresa que me chama a atenção é o H&M. E eles fez uma coisa muito interessante. Esse é o penúltimo exemplo, pois vou virar para conversar com vocês. H&M já tinha metas para ser 100% circular e clima positivo, capturar mais do que emite. Circular, temos que entender. A definição de circularidade não é só reciclar, senão essa é a definição da Fundação de Elizabeth MacArthur. Então, é a definição oficial de desenhar tudo que não tem poluição nem desperdício e que regenera, que restaura ecossistema e biodiversidade. Então, tem muito a ver. Economia circular, regenerativa são mais ou menos sinônimos. Então, ele já tinha essas metas. O que eu acho muito interessante com esse nível de ambição, que eles estão colocando foco sobre o tamanho do desafio, chega a pandemia. Claro, eles têm muito loja. Então, sofreram com essa pandemia, essa crise que estamos vivendo. Mas na última chamada com os investidores, o CEO, ela falou como que eles vão sair, já estão saindo mais forte, com mais resiliência, por causa da circularidade, por causa das metas de ser clima positiva. Então, ela está ligando essa estratégia de entender a escala do problema com não só sobreviver, mas ser mais forte, mais resiliente.
Eu acho isso muito interessante. O último exemplo que eu vou colocar com esse nível de foco e ambição é o Interface, sempre uma referência mundial de economia circular, de sustentabilidade. Há 2 semanas, já estão fazendo mais passos. Há 2 semanas eles saíram um novo produto de tapete que é feito de matéria bruta que sequestra, que captura carbono. Então, é um produto clima positiva que eles lançaram no mercado para mostrar é possível inovar e realmente capturar, restaurar e ser clima positiva. Então, é muito interessante o que eles estão fazendo. Eu falo muito sobre coisas assim no meu blog, se vocês estão curiosos a saber mais. Eu escrevi uma carta a Larry Fink, o CEO de BlackRock, falando de dados ESG, que é muito importante, mas ainda está faltando esse foco, esse nível de ambição para realmente fazer a transição para a economia regenerativa, do que é uma economia possível, já temos pedacinhos, e é uma economia que é muito melhor do que a economia degenerativa que estamos vivendo hoje em dia. Então, é uma transição bem gostosa que eu queria ver. Então, só queria falar rapidinho dessas duas tendências, esse foco, essa ambição. Eu convido vocês a pensar quais são as oportunidades para as empresas brasileiras nessa bioeconomia ou além da bioeconomia, porque é toda a indústria que vai ter que abraçar essa metodologia de melhorar o mundo em vez de degenerar. Então, muito obrigada. Acho que eu cheguei um minutinho atrasada, mas espero que provoca. E convide qualquer pergunta, comentário ou outro feedback. Muito obrigada. Imagina, a gente agradece, foi ótimo, problema nenhum ter passado um minutinho. Lorraine, deixa eu te perguntar, se essa questão da economia regenerativa, o investimento da empresa para que isso aconteça é muito elevado e pode ser uma das dificuldades para que as empresas adotem essa economia, ou é mesmo uma mudança de conceito que precisa ser tomada? Essa é uma grande questão. Eu diria, primeiro, o que falta é de acreditar que é possível. Quer dizer, tem muita gente que nem tinha pensado numa economia regenerativa, porque era entendido que a economia, eu estou aqui para servir a economia, em vez de outro sentido. Não, a economia está aqui para me servir, para nós servir. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é uma mudança de modelo mental, de entender que, como a natureza sempre fez, estamos aqui ligado, tudo é ligado a tudo. Se eu gosto, não é para escolher. E então, eu acho que o primeiro investimento é de entender, é acreditar o que é possível quando o ser humano vive em alinhamento com a natureza, que fazemos parte da natureza. Segundo investimento, vou dar um exemplo industrial. A empresa de alumínio, a Novelis, que é uma das empresas maiores no mundo de alumínio, produtos de alumínio. Há mais ou menos 10 anos, eles decidiram ter uma meta de aumentar o nível de matéria bruta reciclada, porque alumínio você pode reciclar sempre. Então, era uma meta muito linda, chegar a 80% reciclado, em vez eles estavam mais ou menos a 25%, em 10 anos. É uma meta muito linda, mas eles tinham que investir nas fábricas, no treinamento da gente, muita coisa para mudar todo o processo na empresa. Então, não era pouca coisa, não estou dizendo, é só mudar de modelo mental. Precisava um investimento. Mas o investimento de arrumar os danos de uma economia degenerativa, o que falta quando falta água, quando falta biodiversidade, não tem comparação. É muito mais caro, precisamos muito mais investimento para sobreviver numa economia degenerativa. Outra pergunta que temos aqui, olha só, como as empresas podem operar de forma mais eficiente ao incorporar práticas de economia regenerativa? Gostaria de ter uma resposta fácil para isso, mas não tenho.
até a palavra, eu digo isso com muito amor no meu coração, mas até a palavra eficiente me preocupa um pouquinho, porque não é uma questão de ser mais eficiente, é uma questão de ser mais regenerativa. E pode ser que quer ser menos eficiente, ou pode ser que ser mais eficiente nessa cadeia de valor vai fazer mais danos. Uma das coisas que nos faz mal hoje em dia é que somos tão eficientes que estamos nós fazendo mal. E então, eu diria, não sei qual é a empresa nem a indústria, então estou só falando da minha cabeça. Eu perguntaria, por que vocês querem ser mais eficientes? Será que a cadeia de valor que vocês têm tem outra oportunidade para contribuir a aumentar a biodiversidade, a aumentar a qualidade de vida? Não sei, mas eu começaria com perguntas não como ser mais eficiente, senão como capturar mais carbono, como gerar mais biodiversidade, como gerar mais qualidade de vida. E aí, talvez ser mais eficiente aqui, mudar outra coisa. Espero que Obrigada. ajude. A outra pergunta, quais vantagens e desvantagens você observa no Brasil para implementar essa agenda? Bem, uma vantagem que vocês têm no Brasil, sendo o país com a mais biodiversidade no mundo, é muito simples. Vocês já têm muito. Então, essa é uma oportunidade para explorar como aproveitar disso de uma maneira que gera valor, enquanto protege ou restaura ainda mais biodiversidade. Vocês têm também a vantagem que a maioria dos países não tem, que vocês têm muita sabedoria da diversidade da gente que vocês têm, culturalmente. Vocês têm mais população indígena, que são os guardiãos dessa sabedoria. Eu diria, eu estou falando de tendência, de foco, de ambição, mas sabedoria indígena já sabia como funciona a natureza, já sabia que biodiversidade nem é um assunto, é uma das coisas mais fundamentais da sobrevivência. Então, vocês no Brasil já têm tanto recurso que não tem preço para explorar, não explorar no sentido de não no sentido de exploração recursos financeiros, mas recursos de sabedoria, de possibilidade, de potencial. Outra coisa que o Brasil tem, vocês têm muita terra. E, como no Canadá, tem muito semelhante entre o Canadá e o Brasil. E essa é uma grande coisa no sentido que as soluções para a mudança climática vão, com certeza, ter a ver com o que muita gente chama uso de terra. Eu faço esses aspas porque eu acho que uso já demonstra o modelo mental antigo. Eu sou ser humano, eu vou usar a terra. Não, eu vivo em relação com a terra. Então, o Brasil tem muita terra com a qual vocês podem viver em relação. Então, como mudar esse relacionamento com a terra para ser mais biodiverso, para capturar mais carbono, para gerar qualidade de vida, que tem muita possibilidade. Eu diria, o que eu estou vendo aqui no Canadá também, não é só no Brasil, eu não esperaria para alguém decidir para mim, porque é complicado, é muito dinâmico, não é só um líder, um CEO que pode explicar isso e decidir e colocar a estratégia na mesa. Não, vai chegar de uma maneira, já está chegando, já estou vendo até exemplos no Brasil. Quando eu vou para lá, eu faço muita pesquisa para conhecer mais modelos de negócios inovativos, vejo muito no Brasil. Não está acontecendo no nível de liderança bem visível na mídia, tudo isso. Está acontecendo de uma maneira muito, qual é a palavra? Distribuída. Quer dizer, como a natureza, como numa floresta. Não tem só uma árvore, pois todo bichinho ao redor da árvore. Não, tem muitas árvores, muito bichinho, muito pássaro, muito semente, muitas raízes embaixo da terra. Então, para fazer essa transição no Brasil, e no Canadá, e em todo o país, eu acho,
vai acontecer de uma maneira distribuída. E para você de decidir, então eu sou esse bichinho, eu sou essa árvore, sou eu que vou fazer essas escolhas diferentes, colocando esse modelo mental diferente do que sempre crescer para gerar valor financeiro. Lorraine, muito obrigada pela sua participação, por trazer esse assunto e despertar na gente, né, essa possibilidade de mudança. Agradeço mais uma vez. E aí, torcemos para que esse túnel, como você falou no início, entre Brasil e Canadá, possa se restabelecer o quanto antes, para que a gente possa ter sua presença pessoalmente por aqui. Nossa, eu que agradeço. Eu estou falando com o consulador para consertar a entrada, porque é muito chato que tu não fica fechado. Mas muito obrigada, gente. Espero que o resto do evento seja um prazer. Até o próximo. Até a próxima. Uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada. Bom, em instantes voltaremos com a palestra Gerando Benefícios Econômicos, Sociais e Ambientais por meio da Economia Circular, caso de sucesso da Flex Brasil.